Opa, galera, dessa vez eu trouxe outra recomendação de animes para vocês. Espero que vocês gostem. A recomendação de hoje é de 5 animes onde o protagonista é um professor overpower. Eu também percebi que eu não consigo falar o nome desses animes, então eu vou deixar aí mesmo aparecendo no vídeo para vocês. Nessa história aqui a gente vamos seguir o Glenn. O Glenn em si é uma pessoa muito inteligente e poderosa, mas ele tem uma coisa com ele que ele tem muita preguiça. Então a mestra dele praticamente força a ele a ir dar aula em um colégio de magia. Mas como ele não cai, ele implora de qualquer jeito para ela tentar perdoá-lo e não fazer ele ir, mas ela dá um jeitinho de convencê-lo. Aquele jeitinho fácil dela. Mas como o Glenn é burro nem nada, então ele pensa, se ele fazer os alunos odiar ele, então o diretor vai ter que expulsá-lo. Até que isso estava dando certo, mas uma das alunas do Glenn estava com muita raiva dele porque ele não estava levando isso a sério. Então ela acaba desafiando ele para um duelo. Eu não me lembro se tinha alguma coisa, se estavam apostando alguma coisa nesse duelo. Agora vamos continuar com o vídeo. Mas todo mundo pensava que o Glenn ia ganhar porque ele era um professor, mas na verdade não foi isso. Ele acabou perdendo de um jeito humilhante para a aluna dele. Então, no dia seguinte, todo mundo pensava que ele ia estar com vergonha de ter perdido, mas não. Ele voltou a si mesmo pro colégio como nada tivesse acontecido. Então, o Glenn decidiu mostrar para esses alunos como é que se dá aula mesmo. Ele deu uma aula que todo mundo gostou. Então, uns dias depois, a sala estava lotada de outros alunos de outra sala querendo ter aula com ele. Eu também queria pedir desculpa para vocês, porque minha voz não é tão boa assim para fazer esse tipo de recomendações. Mas eu quero tentar falar nos vídeos quando eu estiver postando. Agora vamos para a próxima recomendação. Esse anime aqui em si ele se foca em uma turma, a classe 3E. Essa classe é considerada a classe pior de todas, considerada porque existe outras classes de A a S, eu bem me lembre, no anime. Do que se trata o anime? O anime se trata de essa turma tem que matar o seu professor, literalmente. Eles têm que matar seu professor. Agora você me pergunta, por que tem que matar seu professor? Simples, porque o professor deles destruiu a lua. Ah, então, Rudy, então o protagonista é o Saitama. Não, não é o Saitama. O protagonista em si do anime é um polvo. Como assim um polvo? Um polvo. Não sei porquê, mas ele parece maior com um polvo. Ah, então como funciona esse coisa de assassinato desse professor? Em si, o professor ele não pode fazer nada com os alunos da sala. Mas os alunos têm um tempo para tentar matá-lo. Se esse tempo passar, que eu não me lembro qual é o tempo que ele deu lá para o governo, ele irá destruir a Terra. Então, os alunos têm até o fim desse tempo para tentar matar o seu professor, o povo, posso dizer assim. O nome do professor ele se chama de Kuro Sensei, mas eu duvido muito que esse seja o nome dele verdadeiro. Agora vocês me perguntam, mas o em si o protagonista não é o professor, é os alunos. Não, é o protagonista, é o professor, porque em si a história foca mais nele e do seu passado que ninguém sabe. E se vocês virem me falar que o protagonista é os alunos, nem venham com essa para mim, o protagonista é o professor. Agora vamos para a próxima recomendação, que é que eu já falei demais, eu tô até ficando até estressado já com esse anime aqui. Esse anime aqui eu também não assisti todo não, porque bateu uma preguiça, mas o anime é muito engraçado, tem até dublado, tem. Agora vamos para a próxima recomendação, obrigado por tudo. Nesse anime, o nosso protagonista é o Onizuka alguma coisa, que não me lembro o nome dele. E o nosso protagonista tem um sonho de se tornar um professor. Porque o sonho que ele tem, depois de tornar um professor, não posso falar que não, senão o YouTube me detona. Então nosso protagonista ele vai fazer um teste para tentar ser professor substituto de uma escola. Então quando ele chega lá, ele é humilhado pelo vice-diretor na hora da entrevista que ele estava fazendo. E depois disso, a escola é invadida por uns delinquentes que quer pegar esse sub-vice-diretor. Então, o vice-diretor fala se ele parar esse delinquente, ele vai se tornar o professor substituto. Mas o subdiretor não pensava que ele não ia fazer isso. Em si, ele deu foi um ataque no vice-diretor, porque o vice-diretor tá chamando os alunos de delinquente e outras coisas lá que eu não posso falar. Então, depois disso, o nosso protagonista decide que ele vai embora do colégio porque ele não acha que vai ser aceito como professor substituto mais. Então, ele decide seguir uma nova carreira como de caminhoneiro. Ele estava até começando com um amigo dele que ia ensinar ele a ser um caminhoneiro, até que ele recebe uma ligação da escola falando que ele tinha passado no teste para professor substituto.
Mas até ele mesmo não entendeu como ele tinha passado. Então ele pega o caminhão do amigo dele e vai com tudo até a escola. Quando ele chega lá, ele pensa que não vai conseguir mais. Mas quando ele entra lá, ele reencontra uma pessoa que ele não sabia que era a diretora. Mas ela tinha perguntado para ele no começo o que ele achava de como era um professor. Então ele tinha falado com o rapaz lá. Agora vamos para a próxima recomendação. Que aqui já tá bom demais. Já dei muito spoiler do que vai acontecer no anime. Ah, esse spoiler só foi do começozinho, então tá de Esse boa. próximo anime a gente segue a vida do Kagami. Se não for esse o nome, eu vou deixar bem se passando o nome dele na real, de verdade aí. Eu vou deixar pra vocês. Em si, o Kagami, ele é, pode dizer assim, um gênio mesmo. Quando ele era mais novo, ele passou em várias escolas, tudo nota alta. Mas depois que ele cresceu, ele se tornou um otaku. Literalmente, ele se tornou um otaku como nós. Essa é a história dele. Um otaku recluso que passou vários anos sem sair do seu quarto. Mas então depois a irmã dele se zangou com isso, que ele não queria nada da vida dele e fez ele sair à força da casa dela para ele tentar achar um emprego. Então ela recomenda um colégio para ele dar aula, mas ele não quer isso. Então ela força ele aí. Agora você pergunta como ele vai conseguir ser professor. Como eu falei, ele é super inteligente, ele passou com tudo notas altas no colégio antigamente. Então para ele até foi fácil conseguir essa vaga de professor. Então depois a história se desenrola aí, ele dando aula nesse colégio, mas se não querendo. Então logo no seu primeiro dia no colégio, ele encontra uma menina que estava no terraço cantando música de anime que ele gosta. Mas a menina acaba ficando envergonhada e acaba dando um tapa enorme na cara dele, que deixa ele sem entender praticamente nada. Então depois disso, o nosso protagonista vai pro seu primeiro dia de aula, da aula, e quando ele entra na sala, ele entra com uma mosca morta. Então ele encontra a mesma menina que estava cantando no terraço da escola. Então depois disso, algumas horas depois, ele percebe que ela tá acabando, ela tá sofrendo bullying por outras meninas do colégio, da sala deles. Já tá bom até aqui agora. Agora vamos para a próxima e última recomendação. Nesse anime a gente seguiremos a história de Kanata. Ele é um poderoso guerreiro que perdeu seu prestígio após ser taxado como traidor. Então ele é colocado para treinar o pior time da cidade, que eles estão protegendo. No esquadrão deles em si tem ele e mais 3 garotas que são o pior time da cidade. E nessa cidade tem um ranking de combates onde os esquadrões, pode dizer assim, participam. E o esquadrão dessas 3 garotas são o pior da série com 10 derrotas no total. Então ele entra para esse esquadrão para tentar ajudar elas a melhorar as coisas e também para tentar melhorar a imagem dele. Mas ele carrega um segredo sombrio com ele que eu não posso dizer aqui, senão ia ser um baita de um spoiler. Você não tem que assistir para saber. Agora você me pergunta como é que se protege a cidade. Os humanos, nesse anime aqui, foram expulsos da Terra por alguns monstros que falam aí no anime. O nosso protagonista já foi considerado o melhor espadachim de todos na história do anime. Mas como ele foi taxado como traidor, porque aconteceu alguma coisa lá que ninguém sabe, ele perdeu esse título dele e agora ele é conhecido como o traidor mesmo. Mas ninguém sabe porque ele foi taxado como traidor, só fala isso mesmo. E ninguém também sabe qual foi o verdadeiro motivo para ele ter traído. Agora vocês vão ter que assistir para descobrir. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agora valeu.